Então, pessoal, uma boa noite a todas, a todos aqui presentes. Hoje, em mais um evento aí do nosso curso de História, o nosso Falando História, mais uma vez aí, né, com o tema hoje, há 60 anos de 1964, outras abordagens e experiências, né? Então, hoje a gente conta aqui com a alegria de termos a professora Larissa Ribetti, né, doutora em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá no campus Ceres, em Caicó, que se disponibilizou aí por meio do comunicado aí do professor Sandro, professor do nosso curso também de História, da Teologia, da Filosofia aqui, para que viesse hoje estar conversando com os estudantes do curso de História, do curso de Teologia, de Filosofia, da universidade e a comunidade de modo geral, todos foram convidados para esse tema tão importante aí, que tão vivo, né, dentro dos nossos dias. Então, professora Larissa, seja bem-vinda à Universidade de São Francisco, em nome da Pró-Reitoria, da Reitoria do professor Gilberto, professor Dilnei, a gente acolhe aqui também a sua presença, a gente aproveita para agradecer o apoio do Núcleo de Extensão Acadêmica, né, que dá o suporte para que, desde a elaboração dos processos de marketing ali, todo o convite que é feito, que nos ajuda também. Então, fique à vontade. Eu lembro aos estudantes que o Sandro vai estar colocando aqui, né, para vocês a lista de presença, ela vai ficar disponível até às 20h30, então não esqueçam de confirmar a presença de vocês lá, com o nome completo, certinho, para não ter erro, e aí é disponibilizado daqui 30 dias o certificado para todos também. O evento de hoje, ele vai ser posteriormente disponibilizado no YouTube, na página da Universidade de São Francisco, para aqueles que não puderam estar presentes também. Bom, então, desejo uma boa noite de estudo, professor Sandro, professora Larissa, fiquem à vontade. Posso começar? Tudo certo? Bom, pessoal, boa noite a todas e todos. Queria agradecer ao professor Sandro, também ao Lucas, pelo convite e pela realização desse evento. Eu acho que independente entre aspas, a data, né, em que se produziu o golpe de 64 já ter passado, é importante que a gente trabalhe esse tema de maneira contínua, sobretudo na atual conjuntura, né, nas circunstâncias em que a gente tem vivido. Então, agradeço muito, acho de suma importância a gente falar sobre isso, e quero agradecer também a presença de vocês, né, é um evento online, é sempre um evento, assim, mais delicado, porque a gente já vem num processo aí de certo cansaço em relação a esse formato por conta da pandemia, mas acho que, por outro lado, ele também viabiliza a participação e a democratização do acesso à informação por vários cantos e por diferentes meios, né? Então, agradecer e parabenizar pelo evento. Eu vou fazer uma apresentação aqui de slide, mas são apenas 2 slides, né, com alguns dos temas que eu vou abordar nessa minha fala. E é mais para que no final da apresentação, né, a gente tenha, de certa forma, ali um guia, né, para fazer as discussões e tal, e caso vocês queiram fazer algum tipo de pergunta, retomar algum tema que foi debatido, né, vocês podem se guiar por esse slide. Só um segundo aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá, sim, né? Sim, tá aparecendo. Eu só não vou aumentar a tela aqui, porque eu vou precisar usar uma outra janela do meu computador, então eu vou deixar ela dessa forma, né? Esse é o único slide que eu vou deixar projetado aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho, né, as questões que eu vou colocar aqui para vocês hoje. Eu pensei essa apresentação mais no sentido da gente retomar algumas questões que eu acho que são fundamentais para se pensar o golpe de 64, a ditadura e também o processo de transição no Brasil, né? E para a gente, evidentemente, estimular um debate
né, mais próximo da nossa realidade. Então, eu não pretendo aqui fazer uma análise historiográfica sobre determinados assuntos vinculados à ditadura ou ao golpe de 64, mas trazer essa discussão para os dias atuais e pensar, né, algumas permanências e também algumas possibilidades para a gente discutir e analisar o golpe de 64 e também a ditadura, tá? Eu vou soltar o meu tempo aqui para não ficar, para me perder tanto na minha fala, porque eu costumo falar bastante. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar aqui que é bastante significativo que no momento político como o nosso, né, depois da gente ter passado por uma série de provações do ponto de vista político, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, é bastante sintomático que o atual governo ele tenha se isentado, ele tenha se omitido de orientar, né, as manifestações institucionais pela rememoração e também pela discussão dos 60 anos do golpe de 64. A gente sabe que essas efemérides, elas são muito importantes, né, porque elas mobilizam a opinião pública, elas mobilizam os vários grupos da sociedade em torno de determinados temas que são fundamentais para a gente pensar o nosso passado e para a gente pensar a nossa história. Então, 60 anos de 64 seria uma grande oportunidade, né, de se tratar criticamente essa questão junto a uma sociedade que tem sido paulatinamente mobilizada, né, por discursos revisionistas, né, por ações de negação do próprio passado, que têm sido promovidas, evidentemente, por grupos de extrema-direita em prol de uma série de setores específicos da sociedade, né? Então, seria uma grande oportunidade da gente tratar criticamente essa questão e mobilizar determinados grupos sociais para que se juntassem a essa tarefa, né? Então, essa política de conciliação do governo Lula, que eu não posso não registrar em termos críticos, né? Ela é ainda mais complexa quando a gente se encontra nesse atual contexto, em que essas forças da extrema-direita acabam capitalizando, né, esse momento para difundir ainda mais o que a gente costuma falar de uma memória de elogio, né, do golpe e da ditadura militar, algo que vem crescendo nos últimos anos do Brasil e que se ampliou de maneira bastante significativa no governo passado. Isso não é um fenômeno novo, né? E essa é uma do segundo ponto que eu queria colocar para vocês. A análise da ditadura enquanto um processo histórico, ela é algo que vem mobilizando diferentes grupos e atores sociais dentro e fora da academia, né? Então, não é recente que você tenha, por exemplo, setores como setores militares ou grupos políticos mais conservadores e de extrema direita, ou até mesmo setores mais liberais da sociedade que busquem revisitar esse momento no passado com uma espécie de imagem positiva, né? Tentando realizar uma leitura positiva ou, de certa forma, justificadora, né, do que representou a ditadura militar de 64, né? Então, não é um fenômeno novo que se inaugura nem com o governo Bolsonaro, nem com a ascensão recente dos militares ao poder político, mas é algo que vem acontecendo desde, né, do momento pontual ali da transição, quando se encerram as presidências de militares, se inicia o processo de transição e sobretudo, né, depois da Constituição de 88. Mas existem alguns momentos que eu acho que são muito significativos para a gente retomar e entender como que no século XXI essa construção de uma memória e de uma visão positiva a respeito da ditadura vai crescendo, né, que é a forma como esses discursos e essas posições, elas se alastram pelos meios políticos, né, em sessões, em vozes de deputados, de senadores, de pessoas que têm o poder de mobilização social e o poder de representação política e que acabam, obviamente, sendo propagados, sendo repercutidos a nível nacional, né? Eu gosto sempre de citar dois grandes exemplos, né, de como, se por um lado, no atual momento, a gente está se omitindo em tratar a ditadura militar criticamente, mobilizando a sociedade, etc., de outro, essas forças conservadoras, elas estão constantemente mobilizadas para fazer desse passado
Fechou o microfone, professora. Dos seus interesses, etc. Agora vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo certo. Pronto. Tem um episódio, né, que é muito significativo de como esses setores vêm trabalhando, né, a memória de elogio e como ela se manifesta na nossa sociedade, que é justamente o momento que marca a votação do processo, entre aspas, eu gosto de botar sempre uma aspas nisso, de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016, né? Durante essa sessão na Câmara dos Deputados, né, que aconteceu em 2016, o então deputado Jair Bolsonaro, ele deu o voto dele a favor, evidentemente, do processo de impedimento contra a ex-presidenta e ele dedicou o seu voto ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O Brilhante Ustra, como vocês devem conhecer, né, é apontado por vítimas e sobreviventes da ditadura militar como o autor de terríveis torturas durante esse período. Né? Ele é um torturador que foi reconhecido, né, enquanto tal pela justiça brasileira, e ele chegou a ser condenado civilmente numa ação de responsabilidade que foi julgada em 2012 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e que foi justamente movida pela família Telles, né, que foi coletivamente torturada pelo Ustra quando ele comandava o DOI-CODE de São Paulo. Né? Existem várias outras situações, né, que foram relatadas por esses sobreviventes e também familiares, e que estão não só descritas e analisadas pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas que integram outros projetos, como Memórias Reveladas e etc. Nesse momento em que o então deputado declara, né, o seu voto a favor do Ustra, ele diz o seguinte, entre aspas, né, que esse homem era o terror de Dilma Rousseff. E ele profere essas palavras, né, com certo divertimento e com certo gozo, absolutamente consciente, né, de que o que ele estava fazendo era expor uma vítima das torturas da ditadura militar e elogiar não só o torturador, mas também a prática da tortura, né, em detrimento, evidentemente, de todo um Estado democrático de direito que vem se constituindo, ou pelo menos tenta se consolidar após os anos 80 e após o período da transição, né? Obviamente, todo mundo sabe, né, o decorrer dessa história. Essa declaração, ela foi alvo de uma série de repercussões nas redes sociais, né? Uma série de seguidores do então deputado fizeram coro a esse tipo de manifestação. Houve uma explosão do acesso ao livro que foi escrito pelo Brilhante Ustra na época da ditadura, então as pessoas começaram a acessar isso, grupos de jovens começam a resgatar não só o que ele havia escrito, mas também a sua imagem e usar suas camisetas durante as manifestações em prol do impeachment contra Dilma Rousseff, né, como se houvesse uma conexão ali entre a imagem do Ustra, a necessidade de você fazer uma intervenção naquele momento de crise institucional e de representação política e, obviamente, tentando afetar a memória e a dignidade da Dilma, né, uma ex-guerrilheira conhecida, uma ex-militante durante a ditadura militar que foi perseguida, presa e torturada. Não há absolutamente nenhum tipo de punição contra o então deputado e ele, né, obviamente, consegue chegar aí à presidência da República. Esse é um dos casos, né, em que, evidentemente, a memória das vítimas é publicamente atacada, né, por uma pessoa que, dentro do parlamento, dentro de uma casa constituída, construída e consolidada pela e para a democracia, elogia um torturador que atuou durante um estado de exceção, durante uma ditadura militar, em que os direitos políticos estavam todos suspensos, cerceados e perseguidos, né? Então, essa é uma das contradições básicas, né, dos grupos de extrema-direita e desses setores mais conservadores que buscam se apegar a essa memória de elogio à ditadura. Eles costumam elogiar a ditadura, mas eles fazem esse tipo de elogio justamente dentro, né, do espaço e da institucionalidade democrática, que permite que eles digam esse tipo de coisa, né, porque, evidentemente, eles estão numa democracia, né? Então, há um abuso aí
do uso desses espaços para elogiar e enfim, para recorrer a um tempo em que absolutamente nenhuma dessas ações, né, não existia congresso num determinado momento da ditadura militar, seria possível. Então, eu acho que é bastante significativo a gente recorrer a esses episódios para a gente entender que essa omissão em tratar os 60 anos do golpe, ela não é só uma política de conciliação, mas ela é também uma política de permissão, né? Ela é uma espécie de permissão para que essas e outras, evidentemente, ações continuem atuando diante, né, da coletividade, da sociedade, dos grupos sociais, e que, obviamente, sejam bastante bem-sucedidas na hora de mobilizar a opinião pública em prol desses setores políticos, né? Como eu disse, o elogio da ditadura e dos ditadores não é um fenômeno inaugurado nos tempos recentes, né? Então, desde o término da ditadura, as velhas gerações e parte das novas gerações costumam defender e transmitir uma memória elogiosa desse período, positiva, a respeito desse regime, repetindo que os militares salvaram o Brasil dos seus inimigos comunistas e também reciclando essa ideia de que o golpe de 64 foi um processo revolucionário, né? Essa memória e esse discurso costuma vir muito conjugado com uma criminalização dos movimentos sociais, né? Não só os movimentos guerrilheiros propriamente ditos, né? Que pegaram em armas, que atacaram corpos policiais, instituições, mas também outros movimentos sociais, como os movimentos de trabalhadores, de operários, de estudantes, enfim, de um amplo corpo social que se mobilizou contra a ditadura militar, inclusive setores das próprias Forças Armadas. Eu gosto muito de um documentário do Silvio Tendler, que ele lançou em 2014, se não me engano, que é Os Militares que Resistiram à Ditadura. É um documentário muito sensível que fala sobre essa história bastante apagada desses setores dentro das Forças Armadas que resistiram à ditadura militar e que perderam absolutamente tudo da sua vida profissional. Então, pessoas da aeronáutica que não conseguiram mais tirar o brevet porque foram perseguidas durante a ditadura, enfim, pessoas do Exército que foram imputadas em códigos disciplinares, né? Então, ficaram presas, foram torturadas, foram perseguidas, perderam a sua profissão e não receberam nenhuma reparação devida até a criação da Comissão da Anistia, né, no início do século XXI. Isso é muito significativo para eles, né, porque as Forças Armadas, as suas corporações, eram basicamente a sua segunda família, né, a sua casa e etc. Então, quando eles perdem isso, nos relatos que eles dão dentro nesse documentário, fica muito evidente que para eles isso tem um impacto, não só material, mas profundamente psicológico, né? É um documentário que eu recomendo muito que vocês assistam, porque ele toca numa questão que ainda é uma questão muito pouco discutida, não só pela historiografia, mas pela imprensa de maneira geral, né? Bom, seguindo aqui, eu acho que é importante também a gente dizer que recentemente, né, essas expressões de nostalgia e elogio à ditadura militar, elas têm sido cada vez mais frequentes, né? Então, por exemplo, no ano de 2013, a ascensão desses setores mais conservadores mostrou para a gente como existem determinados grupos políticos que estão muito bem articulados para usarem ao seu favor, né, essa ideia mais conservadora de que a ditadura militar ela promoveu uma perseguição que foi, entre aspas, justa num determinado momento, ou que poderia ser justificada pela explosão da luta armada, ou de setores mais radicais, ou mesmo de uma ideia completamente delirante de que o Brasil vivia, de fato, corria, de fato, um período comunista com as reformas de base do Jango em 63, em 64, etc. Né? Então, eu acho que existe, de certa forma, alguns setores sociais que acabam mobilizando essas pautas, né? E isso funciona, evidentemente, como retórica política nos dias atuais, principalmente em relação não só às gerações mais velhas, mas também uma série de grupos sociais que são extremamente mal informados
e mal educados em relação ao que foi, ao que representou a ditadura militar no Brasil. E claro que isso não é só um problema, né, de como esses setores, a gente vai ver aqui mais para frente, de como esses setores lidam com essas permanências da ditadura, mas também é um problema que deriva de como a nossa transição foi feita, né, de como os instrumentos de justiça de transição, os instrumentos que foram criados, não conseguiram lidar com esses aspectos a ponto de promover, de maneira geral, né, ou, enfim, de uma maneira mais efetiva, uma educação que não só estimulasse o debate e o pensamento crítico do ponto de vista histórico, mas que pudesse também incrementar e promover uma agenda dos direitos humanos, né? Além de 2013, né, existem vários outros episódios que eu não vou me ater muito aqui, né? Então, por exemplo, em 2014, o Clube Militar do Rio de Janeiro realiza uma celebração da Revolução de 64. Naquele momento ficava muito evidente, né, essa briga, essa intenção, né, dos setores militares de fazerem uma oposição ao governo Dilma Rousseff, principalmente porque ela tem uma agenda de distanciamento das Forças Armadas por conta não só da sua política institucional, mas também do que, enfim, ela sofreu na época da ditadura e etc. Então, ela não tem absolutamente, e não deveria ter, nenhum tipo de entrave para promover as rememorações e os mecanismos necessários para tratar a questão da ditadura militar, né? Então, do outro lado, os militares, eles fazem uma série de eventos, eles entram mesmo nessa briga, nessa queda de braço com a então presidenta, justamente para se colocarem como o oposto, né, do que estava sendo realizado do ponto de vista oficial, institucional naquele momento, né? E são, enfim, manifestações que aparecem também no conjunto, ou pelo menos em parte do conjunto social, né? Como quando, por exemplo, durante a greve dos caminhoneiros em 2018, você vê uma série de faixas, isso não é irreal, isso não é fake news, né? Mas você vê uma série de faixas, uma série de manifestações que não só elogiavam os militares, mas pediam uma intervenção, e isso, do ponto de vista histórico, é talvez uma das heranças mais significativas da ditadura militar, porque mostra como determinados setores da sociedade civil ainda acreditam que as Forças Armadas e os militares, de fato, são capazes de reconstruir uma ordem institucional, de reconstruir uma ordem política e de serem uma solução em momentos de crise e instabilidade econômica e política, né? Obviamente, todas essas questões conjugadas, elas serviram como um alicerce bastante significativo para que o governo do Jair Bolsonaro pudesse se eleger, né, em 2018, e para que, nos anos seguintes, ele promovesse uma série de eventos para comemorar o golpe de 64, né? Então, há 5 anos atrás, né, ele promove uma série de ações para comemorar a Revolução de 64, né? É a primeira vez que, na transição, né, na democracia, um governo dá uma orientação, né, para que as suas instituições comemorem o golpe de 64. Isso é muito significativo, porque junto com isso há também uma série de manobras, uma série de orientações para que esse tipo de coisa comece a ser mudado em livros didáticos, para que obras mais críticas desse período sejam tiradas de circulação, enfim, todo esse processo que a gente vivenciou, né, nos anos passados e que, obviamente, deixou uma série de consequências para os dias atuais. Tudo isso que eu estou falando torna ainda mais crítica, né, essa política de conciliação, essa política de omissão e também essa permissão que o atual governo dá a esses setores militares de continuarem perpetuando essa ideia de que eles são a solução para uma crise institucional, para que, enfim, essa memória continue, né, se perpetuando e se propagando no imaginário, enfim, nas mentalidades de maneira geral, né? Então, eu acho que isso é bastante significativo no momento atual, porque ela não significa só a omissão do atual governo em tratar essas questões, mas também um entrave bastante significativo para a gente pensar no que ainda precisa ser aprimorado do ponto de vista da nossa democracia, né?
Mas eu disse tudo isso porque eu quero que a gente faça uma discussão, né, de por que esses setores políticos e da sociedade de maneira geral, o que leva, né, esses segmentos a comemorarem um golpe militar e uma ditadura que representou 21 anos, não só de perseguições, mortes, por exemplo, dos militantes armados, né, da guerrilha, mas de todo um corpo social que se opunha, né, àquele regime. Então, foram 21 anos de censura, de perseguições, de desaparecimento forçado enquanto prática institucionalizada, prisões ilegais, problemas econômicos, prática ostensiva de corrupção, né? O desmonte das instituições e de políticas públicas que, de fato, podem promover a igualdade social, a perpetuação de uma falsa ideia de milagre econômico, né? Várias questões que já foram ostensivamente desmontadas, né? Não só pelos historiadores, mas por cientistas sociais, por economistas, por filósofos, por psicanalistas, por psicólogos, enfim, por um amplo conjunto de pesquisadores e investigadores, né? E que diz, olha, existem muitos mitos a respeito da ditadura militar e do que os militares fizeram naquele período, né? Então, o que leva esses setores sociais a continuarem, né, mantendo e perpetuando essa ideia de que a ditadura militar, né, foi um período positivo ou que trouxe uma certa proteção, uma certa ordem para o Brasil de maneira geral. Então, eu proponho refletir sobre essas questões a partir das discussões que têm sido feitas nas últimas décadas sobre os processos de transição. Eu tenho estudado muitos processos de transição na América Latina, né? Nesse momento, eu estou um pouco mais focada na questão brasileira, porque eu tenho estudado a questão do golpe da ditadura no estado do RN. Então, o que a gente pode discutir e pensar a respeito da transição no Brasil, né? E que nos leva a entender, a compreender o porquê, né, desses entraves autoritários se perpetuarem nos dias atuais, né? É importante que a gente saiba que uma das condições que se coloca para esses estados, não só para o Brasil, mas também da América Latina toda, que vivenciava majoritariamente um processo de transição de regimes militares, era justamente a criação de uma institucionalidade que pudesse estar preocupada com a proteção dos preceitos que regem os direitos humanos, né? Então, os direitos humanos deveriam ser um elemento chave, né, nessa construção de uma cultura democrática nessas transições, né? Então, os direitos humanos, eles deveriam não só reger as ações em termos de políticas que pudessem promover a reparação das perseguições ou promover a justiça, mas também a reconstrução das instituições, né? Então, os direitos humanos deveriam ser a base da construção de todo tipo de instância, órgão, norma e etc., que, né, se desse nessas transições e na reconstrução democrática, né? Só dessa forma seria possível, portanto, construir uma nova institucionalidade, né, superando e reparando esse passado marcado não só por golpes militares, mas por governos autoritários que vinham se revezando ao longo do século XX em vários países, ditaduras, conflitos agrários, problemas de massacres e perseguição a minorias indígenas, por exemplo. Então, essa agenda dos direitos humanos seria responsável ou poderia perpetuar não só uma cultura mais humanística, mas também a construção de uma democracia alicerçada e através de instituições e órgãos que pudessem proteger esses direitos, né? Então, a democracia, a consolidação dessas democracias dependia, sobretudo, de um conceito amplo de justiça em relação às violações individuais e coletivas que foram perpetuadas durante esses períodos de exceção, essas ditaduras, esses governos autoritários e etc. E essa consolidação da democracia não dependia somente do julgamento e da condenação dessas violações, mas também da reparação simbólica, da reparação financeira, do reconhecimento do Estado em relação a essas violações praticadas pelos seus agentes no passado, e também, e assim, fundamental, que eu acho que é um dos aspectos que o Brasil absolutamente não conseguiu cumprir, a reforma e a transformação política das instituições e dos seus agentes, a fim de não permitir que os antigos violadores e agressores continuassem atuando dentro desses seus mecanismos, né? Então, essa é uma discussão que se faz muito quando a gente vai avaliar
né, a gente vai avaliar o grau de avanço que a gente teve no Brasil, ou então o nível de democracia que você tem no Brasil, considerando os instrumentos de justiça transicional que foram sendo estabelecidos ao longo dessas últimas décadas, né? Então, por exemplo, o Brasil ele não consegue, né, por conta da sua transição ser um processo muito pactuado, muito negociado, ele não consegue excluir da prática institucional, da representação política, dos órgãos e das instituições, aqueles antigos agentes. Não só no âmbito político, né? E aí você vê, por exemplo, uma série de pessoas que estavam super engajadas no período da ditadura militar, continuando na vida pública, né? Como deputados, senadores, vereadores, enfim, secretários e etc. Mas dentro do nosso aparato jurídico, por exemplo, né? O judiciário talvez seja o âmbito que no Brasil não foi absolutamente depurado dentro desse processo de transição. Essa talvez seja uma das questões mais pendentes no Brasil, né? Você tem uma série de pessoas que trabalharam durante a ditadura militar, em prol da ditadura militar, né? E que continuam trabalhando, né, na época da democracia, né, inclusive participando das discussões sobre a Constituinte de 88, reconstruindo ou construindo novos órgãos, enfim, participando dos debates. Eu gosto de dar muito o exemplo do Ives Gandra Martins, né, que é um super conservador, né, que vira e mexe, dá vários... Ele é um grande defensor de um aspecto constitucional que permite, por exemplo, a atuação das Forças Armadas em questões, em um aspecto de moderação entre possíveis conflitos da sociedade civil ou dos poderes, enfim, eu já vou chegar nessa parte. Mas ele, por exemplo, é uma dessas heranças que a gente tem dentro do judiciário em relação à ditadura militar, né? Um dos aspectos que eu acho que é muito significativo para a gente pensar essas permanências, né, é o fato de que a nossa transição, portanto, ela conta com uma grande participação não só dos militares, que fizeram uso ostensivo da lei de anistia de 79, como agentes políticos e jurídicos vinculados ao regime anterior, o que, obviamente, né, fragiliza a capacidade de investigação e de criação de instrumentos jurídicos que levassem adiante o julgamento e a punição dos responsáveis. Né? Então, adiantando essa questão, o Brasil é o país onde nenhum torturador ou violador de direitos humanos foi responsabilizado por seus atos durante a ditadura militar, a despeito do reconhecimento desses próprios atos por cortes internacionais, né? Ou por responsabilização civil, como é o caso do Ustra, né? Que foi condenado civilmente numa ação movida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pela família Telles. Né? Então, você tem uma série de casos em que esses torturadores falam abertamente sobre os seus crimes da ditadura, mas nenhum deles é responsabilizado por isso do ponto de vista jurídico, né? Não apenas que são imputadas, essas pessoas não passam por julgamentos, ao contrário do que acontece na ditadura, na Argentina, no processo de transição. Né? A Argentina talvez seja... isso me incomoda um pouco, porque a Argentina ela passa por vários avanços e retrocessos nesse processo de transição, mas é inegável que a Argentina consegue, diante de um cenário latino-americano de perpetuação da impunidade, imputar uma série de responsabilizações para generais e militares que foram, sim, responsáveis não só pela tortura, mas principalmente pelo desaparecimento forçado, que é a grande modalidade de violência e violações aos direitos humanos da ditadura argentina, né? A gente pode falar isso um pouquinho mais durante o debate, né? Um dos grandes entraves para a investigação e para a responsabilização dos crimes que foram cometidos durante a ditadura militar é, como vocês devem saber, a lei da anistia que foi promulgada, né, em 1979. Eu tenho uma colega de graduação, que é a Pamela Almeida, que ela estuda, né, os movimentos pela lei da anistia, que foram movimentos muito integrados por mulheres e etc. E ela faz uma discussão básica que eu acho muito relevante sobre a lei da anistia e que eu acho que era uma discussão que deveria integrar os livros didáticos no Brasil, porque há um grande desconhecimento do que é a lei da anistia, né? A lei da anistia, ela começa com um grande slogan que é anistia ampla, geral e restrita. E esse slogan é mobilizado por grande parte da sociedade que pedia a anistia naquele período, sobretudo para que esse processo de anistia ele não fosse concedido apenas
a uma parcela dos presos políticos naquele momento, né? Mas para que ele fosse também estendido, né, àqueles que foram presos pelos chamados crimes de terrorismo, enfim, ou daqueles que participaram da luta armada e etc., né? Então, essa ideia de uma anistia ampla, geral e restrita era para contemplar esses vários segmentos da sociedade que haviam sido perseguidos pela ditadura militar. Mas há uma manobra, né, que usa, né, dessa ideia de anistia ampla, geral e restrita, né, e que vai usar isso a favor dos próprios militares, né, e eles vão, num esforço de auto-anistia durante o governo Figueiredo, né, fazer a sua própria anistia, dando, né, esse benefício, entre aspas, né, para ambos os lados, tanto para os perseguidos como para os perseguidores. Né? Isso tem um impacto não só jurídico muito significativo, porque é um dos grandes entraves para a responsabilização e para a investigação dos casos de violações aos direitos humanos da ditadura militar, mas há um impacto muito significativo na construção de narrativas sobre a ditadura. Né? É como se você tivesse a chamada teoria dos dois demônios, né? Ou seja, uma situação de conflito social em que havia dois polos cometendo várias arbitrariedades e transgressões legais e ambos os polos foram anistiados. Ora, isso é uma descompensação completa da realidade histórica, né? É uma interpretação completamente falaciosa da conjuntura e do contexto real da ditadura militar. As forças de resistência à ditadura militar não gozavam do mesmo aparato institucional, jurídico, bélico e da mesma capacidade de atuação ou utilização da violência para resistir à ditadura. Né? Você não pode usar como argumento um processo de anistia que coloca no mesmo patamar aqueles que foram perseguidos e aqueles que perseguiram. Havia um amplo, especializado e ostensivo aparato de vigilância, de perseguição, de repressão, né, de desaparecimento de corpos e cadáveres durante a ditadura militar. E, do outro lado, você tinha grupos de resistência, né, que foram julgados e responsabilizados ao longo da ditadura. A imagem da Dilma Rousseff sendo julgada por aqueles juízes de olhos vendados, de olhos tapados, de rosto, né, coberto ao fundo, é um dos exemplos de como a ditadura ela promoveu uma série de julgamentos ilegais e sob tortura, evidentemente, né, mas ela responsabilizou esses militantes, sobretudo da esquerda armada, por atos considerados como de terrorismo, de sedição, enfim, de rebeldia, de atentado contra a pátria e etc., né? Enquadrando muitos, inclusive, em crimes comuns, né? Bom, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção é sobre os mecanismos de justiça e transição que foram sendo adotados no Brasil nas últimas décadas, né? A primeira medida de reparação instituída pelo Brasil em relação à ditadura militar foi a Comissão Especial de Mortos, Presos e Desaparecidos durante o governo Fernando Henrique, em 1995. Né? Essa comissão, ela toma como base principalmente os processos dos ex-presos políticos e perseguidos anistiados a partir de 79, né? E ela trabalha a partir do eixo de reparação material, concedendo essas indenizações financeiras àqueles que haviam perdido, obviamente, seus direitos sociais, tinham perdido seus empregos, o acesso aos direitos previdenciários ao longo do regime militar. Né? Um dos principais equívocos dessa comissão, segundo alguns especialistas, foi ter sido, evidentemente, e aí não é um equívoco da comissão, mas sim, enfim, do governo que a institucionaliza, que ela foi uma iniciativa isolada, né, que concedeu uma reparação, mas não trabalhou isso dentro de um eixo, de um amplo esquema de justiça transicional que pudesse também promover os outros eixos, não só a reparação material, mas a reparação simbólica, a promoção da justiça, da verdade, da memória das vítimas, etc. E a reforma das instituições. Né? Obviamente que as deficiências no trato dessa comissão e na forma como ela foi tratada do ponto de vista da imprensa e por alguns setores mais conservadores, permitiu que grupos da sociedade civil chamassem
essa reparação financeira e material de Bolsa Ditadura, algo que recorrentemente é trazido aos debates públicos por uma série de personagens, enfim, esses temas pejorativos aparecem na imprensa de maneira geral. É só no século XXI que esse assunto ele toma uma proporção mais ampla, principalmente com a ascensão dos governos do PT. Né? Em 2007 foi criada a Comissão da Anistia, né, cujo objetivo era amparar velhos e novos pedidos de anistia que não haviam sido atendidos pela Comissão de 95 e também revisar alguns processos. Né? A Comissão da Anistia ela tem um caráter muito significativo porque ela lida com alguns eixos de forma concomitante, não só a concessão da reparação material, mas também a ideia de uma justiça restaurativa, mais do que retributiva, né? E também a ideia de que é necessário que o Estado reconheça a perseguição e as violações que aquela pessoa sofreu. Tanto é que a Comissão da Anistia está vinculada ao Ministério da Justiça. Né? Ela foi uma comissão que teve os seus trabalhos interrompidos nos últimos anos, mas que agora retomou a agenda de trabalhos, enfim, dando continuidade àquilo que já havia sido iniciado nos anos iniciais desse século. Né? Essa comissão é uma comissão que faz um trabalho muito significativo, porque ela resgata uma série de pedidos que foram se perdendo ao longo desse processo histórico, pedidos que nos ajudam a entender a dimensão da repressão e da perseguição da ditadura no Brasil. Em 2011, eu acompanhei uma sessão dessa comissão, que foi feita no Rio de Janeiro, e eu gosto sempre de citar esse caso, porque eu acho ele bastante significativo, porque ele desmonta uma série de verdades que a gente tem sobre a ditadura, né? Naquele momento foi analisado um pedido de uma mulher que foi perseguida no seu ambiente de trabalho, não vou me lembrar agora o nome dela. Eles faziam, na época, as chamadas caravanas da anistia, que eram presididas pelo então presidente da comissão, o Paulo Abraão. Se não me engano, o Paulo Abraão está na Corte Interamericana de Direitos Humanos agora. Eles faziam as caravanas da anistia em que eles iam fazendo sessões públicas para análise desses pedidos de anistia. E essas caravanas passaram por vários lugares do Brasil. Nesse pedido em que foi analisado, era uma mulher que havia sido perseguida no seu ambiente de trabalho, que havia sofrido uma ameaça, e ela saiu do país. Ela deixou tudo o que ela tinha e havia saído do país, e juntamente com isso ela havia enterrado essa história. Quando a criação da Comissão da Anistia, quando a Comissão da Anistia é criada, os familiares, não me lembro bem se eram os filhos, eles estimulam essa mulher a retomar o seu pedido, a procurar o seu processo, né, e a protocolar um pedido junto à comissão. E é o que ela faz. Então, ela vem para o Brasil para escutar a deliberação, o deferimento ou não do seu pedido nessa caravana da anistia. E se não me falha a memória, essa tinha sido uma das pouquíssimas vezes que essa mulher voltou ao Brasil depois de que ela tinha se autoexilado durante a ditadura militar. Foi uma sessão muito simbólica, muito bonita, em que o Paulo Abraão, em nome do Estado brasileiro, pede desculpas para essa pessoa, reconhece as violações, reconhece o aparato que foi institucionalizado para perseguir, para reprimir, para violar essas pessoas, e concede, obviamente, defere o pedido dessa mulher. Assim, ela fica muito emocionada e ela diz um negócio muito significativo. Assim, ela fala: eu estou restabelecendo parte da minha história e da minha identidade com o meu país de origem. Né? Então, muitas vezes a gente fica muito apegado a essas narrativas que circulam mais, né, sobre a tortura propriamente dito, sobre os militantes da luta armada, com essa ideia de que a perseguição e a repressão no Brasil ela só impacta esses determinados grupos. E aqui eu não estou querendo fazer nenhum tipo de hierarquia entre uma repressão, uma violência ou outra. Mas é importante que a gente sempre tenha muito em mente, eu acho que essa é a principal função desses mecanismos, de que a ditadura militar ela perseguiu N grupos, enfim, pessoas, segmentos diferentes, de maneiras muito diferentes. Né? Impactou a vida dessas pessoas, essas pessoas perderam emprego, se distanciaram das suas famílias, se autoexilaram muitas vezes. Então, há uma dimensão da repressão e da perseguição da ditadura militar que ainda precisa ser muito explorada, principalmente diante da opinião pública. Né? Por fim, eu gostaria de falar um pouco desses mecanismos mais atuais, né? Como é o caso da própria Comissão Nacional da Verdade, foi criada em 2011,
cujo viés principal era atuar nas frentes do direito à verdade, à memória e à história. Eu acho que dentro desses 3 propósitos, a Comissão Nacional da Verdade ela é bastante significativa e ela é bastante exitosa, ainda que ela não tenha conseguido, dentro dos seus limites de atuação, trabalhar amplamente com algumas temáticas que ainda são pendentes no nosso processo de transição, como, por exemplo, a perseguição aos camponeses, as comunidades e grupos indígenas, a ostensividade das ações policiais nas periferias em relação aos presos comuns, né? Tem um livro agora que está circulando muito, que é do Lucas Pedretti, que é um pesquisador, em que ele vai falar sobre isso, né? A gente fala muito sobre a repressão contra os presos, contra a repressão política, mas e a repressão que foi ostensivamente direcionada aos presos comuns, né? Que aprofundou as práticas racistas, as práticas, enfim, de direcionamento dessa repressão contra grupos de pobres, periféricos, favelados e etc. Então, há muito dessa violência da ditadura militar, que obviamente se perpetua na realidade, mas que ainda não foi trabalhada, porque o foco era a perseguição política, né? Então, nesse ponto, infelizmente, a Comissão da Verdade ela não consegue expandir as suas análises, mas ela é bastante significativa em trabalhar, em ampliar um pouco essa discussão sobre a questão dos indígenas, sobre a questão do Araguaia, das comunidades camponesas. Ela faz uma leitura amplificada do que foi a ditadura militar no Brasil de maneira geral, deslocando um pouco esse eixo dos grandes grupos ali de São Paulo, do Sudeste, etc. Né? E a comissão teve vários avanços, né, em termos de sistematização da verdade histórica, de promoção da memória, e impulso a uma reparação simbólica das vítimas, que naquele momento se deu em algumas ações públicas bastante significativas, mas que foram sendo deixadas de lado, obviamente, por governos que não estavam tão interessados em debater essas questões socialmente. Tem uma questão vinculada à Comissão Nacional da Verdade que eu gosto sempre de trazer para as pessoas, que são as possibilidades da gente não só escutar as vítimas, mas também escutar os perpetradores de violações. Na época em que a Comissão Nacional da Verdade esteve em funcionamento, esse era um questionamento que os setores conservadores faziam. Por que a CNV vai escutar as vítimas, mas não vai escutar os militares e etc. E houve, nesse caso, eu acho que uma estratégia muito sagaz da comissão, da diretoria da comissão, de falar, então tá certo, então nós vamos escutar também os militares que atuaram naquele momento. E um dos casos mais emblemáticos foi o discurso do Paulo Malhães. Eu não sei se vocês se lembram disso. O Paulo Malhães ele foi um dos militares que atuou na Casa da Morte de Petrópolis, um aparelho que funcionou ali no final dos anos 60, mas principalmente nos anos 70, né? Há o registro de que todos os militantes que passaram pela Casa da Morte de Petrópolis foram desaparecidos, menos a Inês Etienne, que foi uma das principais colaboradoras da CNV, principalmente para refazer, né, a estrutura, as pessoas, a história e também a memória, né, desse aparelho repressivo que foi a Casa da Morte de Petrópolis. Ela já é falecida, mas ela tinha muitas sequelas, ela sofreu uma espécie de atentado em vida mais recentemente, mas ela colaborou, né, profundamente com a CNV. E o Paulo Malhães, ele vai dar o seu depoimento a portas fechadas na Comissão Nacional da Verdade em uma sessão no Arquivo Nacional em 2014. E é muito significativo porque depois que ele sai da sessão, ele é abordado pela imprensa e ele é indagado. Paulo Malhães, ele já era um militar aposentado, evidentemente, e ele é indagado. Quantos morreram? Aí ele diz, quantos foram necessários? Então, ele solta tudo durante essa sessão na Comissão Nacional da Verdade. Ele começa a falar coisas que, obviamente, são subsídios importantíssimos para atribuir responsabilidades, né? E, obviamente, para você conseguir construir a veracidade das violações aos direitos humanos que foram promovidas naquele momento. Então, você tem as vítimas dizendo que foram vítimas e o violador dizendo, eu matei, eu torturei, eu desapareci, quantos foram necessários? Né? Conclusão dessa história, o Paulo Malhães aparece morto no sítio dele, na Baixada Fluminense. Né? Pouco tempo depois, ele é encontrado morto em casa,
numa história que ninguém nunca conseguiu resolver, cai na mão da Polícia Civil, depois cai na mão da Polícia Militar, depois cai na mão da Polícia Civil, é engavetado porque o caseiro do sítio diz que assume a culpa, né? Enfim. Mas ele aparece morto, né? Evidentemente foi uma queima de arquivo, né? Eu não tenho por que não dizer isso, porque é claro que foi uma queima de arquivo, né? Mas o caso do Paulo Malhães é um caso bastante ilustrativo de como uma comissão como essa pode abrir portas não só para a promoção da verdade histórica, mas também para o encaminhamento de uma série de processos, porque você tem aí uma verdade jurídica que é muito significativa. Você tem uma pessoa dando o seu depoimento e reconhecendo os crimes daquele momento, né? Então, esse é um dos aspectos que eu gosto sempre de chamar a atenção. Eu já disse que a comissão foi criticada, né, por não conseguir desconstruir uma série de noções e mitos a respeito da ditadura militar. As suas ações, num dado momento, foram repercutidas amplamente, mas depois isso vai se perdendo por conta da crise institucional e também política que o final do primeiro mandato da Dilma Rousseff acaba atravessando, e principalmente aquele momento de bastante conflituoso que é o início do seu segundo mandato, né? E, obviamente, todos esses problemas, eles acabam sendo conjugados em ações que não são levadas a cabo de maneira conjunta, né? E que vão se perdendo, evidentemente, nos últimos anos. Por fim, eu gosto de falar sempre que essas heranças autoritárias da ditadura militar, elas persistem em uma série de questões não só institucionais, e do ponto de vista da memória, da verdade, da história, etc., mas, sobretudo, nas questões jurídicas e que tocam o papel não só da justiça, mas também das Forças Armadas e principalmente do Exército na atualidade. Em primeiro lugar, a gente precisa pontuar que a lei da anistia ela foi reafirmada, ela foi analisada como constitucional pelo STF em 2008. Né? Então, não só a gente não teve uma revisão da lei da anistia, como a gente teve uma ação sendo analisada pelo STF, que é o que a gente chama de ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que foi interposta pelo pessoal da OAB, né, num pedido de revisão da lei da anistia em 2008, e houve uma revisão da lei da anistia e uma reafirmação do seu caráter legal e constitucional, né? Então, essa ADPF, infelizmente, foi derrubada pelo STF naquele momento, que continuou, né, dando esse aval para que a lei da anistia pudesse perpetuar essa impunidade em relação aos crimes que foram cometidos durante a ditadura. E, por fim, pensar o problema da transição no Brasil também implica pensar na continuidade das violências e dos aparatos institucionais de violência, de segurança pública e etc. Por exemplo, a polícia militar, ela não é uma construção da ditadura militar, ela não nasce com a polícia militar, com a ditadura militar, mas ela as suas ações são amplificadas durante a ditadura militar, né? Além disso, as ações da própria, da própria ação das Forças Armadas são garantidas, e de certa forma há uma interpretação bastante conflituosa dessa questão pelo artigo 142 da Constituição, né? A ideia de que as Forças Armadas podem e devem ter qualquer papel na garantia da ordem interna, né? Então, para quem não sabe, esse artigo 142 da Constituição trata do papel das Forças Armadas e das suas atribuições, e esse texto determina que elas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia, na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente, e que se destinam à defesa à pátria e à garantia dos poderes constitucionais, e também da lei e da ordem. Então, esse artigo da Constituição, ele tem algumas interpretações, como é o caso do Ives Gandra Martins, que eu já citei aqui, de que daria às Forças Armadas uma espécie de poder moderador quando há um conflito entre os poderes, entre o judiciário, entre o legislativo e entre o executivo, que a própria institucionalidade e o jogo político entre esses três poderes não consegue resolver. Isso é algo bastante criticado pelos historiadores, né, pelos analistas, por alguns juristas que procuram entender o processo de transição brasileiro, e também é considerado um desses entraves para que se aprimore a democracia no Brasil nos tempos atuais. Bom, de maneira geral, pessoal, para a gente pensar a consolidação da democracia durante esse período de transição, requer pensar a capacidade que uma sociedade tem, né,
e também os seus governantes, de render contas com esse passado autoritário e de violações aos direitos humanos. Né? O que se vê no Brasil nas últimas décadas, para além dessa capacidade de julgar e reparar os crimes cometidos durante a ditadura, é a existência de uma democracia fragilizada e também imperfeita, que sofre com a participação desses antigos agentes do período militar, e com um legado, né, um entrave autoritário, que se desdobra em uma série de questões, como instituições, órgãos, decretos, marcos legais e etc., que continua perpetuando nos dias atuais. Né? Então, um dos principais problemas desses mecanismos de justiça transicional das últimas décadas é que eles foram criados durante um processo de reconstrução da democracia, mas eles não foram executados de maneira conjugada. E também eles não foram conjugados principalmente com o âmbito da justiça. Então, enquanto o Brasil não promover a justiça em relação à ditadura militar, os outros órgãos e instrumentos desse processo ficam muito fragilizados nas suas ações. Né? Então, em grande medida, a discussão que eu queria trazer para vocês é que a gente pensasse esse processo de transição como um processo que não consegue resolver essas pendências com o passado, né? Pelo fato desses vários mecanismos estarem desconectados entre si e também desconectados do eixo da promoção da justiça, eles parecem nunca encerrar o processo de transição no Brasil. É uma transição que nunca acaba, é um problema que a gente nunca resolve e que volta e meia se aprofunda e volta para a nossa realidade, como nos tempos atuais, com a amplificação da atuação dos militares nos espaços políticos, institucionais e etc. Por não funcionarem num Estado que não se reformou adequadamente e não sendo capazes de se livrar desses entraves autoritários e das heranças da ditadura, não conseguem aprimorar e elevar, né, os níveis dessa democracia, nem corrigir os seus defeitos. Por fim, também não foram utilizados para a promoção de uma questão que eu acho fundamental, que é a educação e uma cultura dos direitos humanos, realizando ações públicas que poderiam e deveriam fazer uso dessas experiências em prol da não repetição. Então, essa é uma das questões fundamentais para a gente pensar a ditadura e os 60 anos do golpe na atualidade. Né? Então, o que tem sido feito para promover essa educação dos direitos humanos, para analisar criticamente esse passado e, obviamente, para que as novas gerações não só defendam e cultuem essa agenda dos direitos humanos, mas que também atuem em prol da não repetição desses crimes do passado. Então, essas são algumas das questões que eu queria colocar aqui para vocês. Eu me estendi no tempo, né, professor Sandro? Eu disse que eu falava muito, mas acho que não passou muito, não, daquilo que a gente já tinha combinado. Então, eu agradeço a atenção de vocês, a paciência, e eu estou aberta aqui aos questionamentos e a qualquer debate que vocês queiram fazer. Obrigada. Obrigado, professora. Palavras pontuais e muito mais do que necessárias nesse contexto que a gente vive, né? Não só de manter viva essa memória de resistência e de consciência, mas também no engajamento para que isso não venha novamente à tona, né? E a gente tem percebido que isso tem se feito muito presente, sobretudo nas áreas de educação, né, em alguns estados. Então, é muito pertinente a fala, até para que, enquanto aqui a maioria é historiadores e historiadoras, já desenvolva essa consciência histórica de criar movimentos de resistência pelos direitos humanos, né, e não permitir que a gente mergulhe num passado tão tenebroso. Professor Lucas, está com a mão? Na verdade, eu ergui a mão sem querer. eu fui bater palminha e acabei errando aqui, mas já aproveitando, né, então, o uso da palavra, professora Larissa, novamente, muito obrigado, parabéns pela explanação. Acho que é muito importante, né, assim, sem dúvidas, a abordagem trazida, que a gente tem que olhar para a ditadura como um processo vivo ainda dentro da nossa história, e que ainda não foi finalizada, ela é de extrema importância, enquanto aqui historiadores, outras áreas também que estão presentes,
enquanto essa análise perigosa que muitas vezes a gente tem dentro da história, ou até mesmo sobre o período da ditadura militar, como um período acabado, que já passou, né? Ou quantas vezes a gente olha dentro da história como um processo que está lá, imóvel, né? Já foi, não tem um movimento presente ali, e isso acaba repercutindo dentro desses processos de continuidade que a gente tem dentro da história, que a gente olha não só diretamente as questões políticas, diretamente eleitorais nesse sentido, mas no sentido de formação humana também, e que a gente analisa novamente a força de um integralismo, de uma continuidade, inclusive, da ditadura, né, que a gente está debatendo muito isso, né, quanto que esse querer comemorar uma revolução em 1964 acaba não refletindo ainda um processo de continuidade dessa ditadura, e quando a gente olha também as estruturas políticas, enquanto manutenção de poder, o quanto de fato houve de alteração dentro das estruturas, até mesmo da Constituição de 88, o que de fato, né, a gente olha e que a gente teve de ganho, que a gente pode dizer, de fato, tivemos aqui uma ruptura dentro desse processo, deixamos claro que aqui a democracia foi atacada, que nós damos novos passos para a nossa república. E quanto à falta de clareza nesse sentido, acaba perpetuando discursos, mitos, e que sempre fica aquela dúvida como se, olha, parece que não é muito claro. Talvez não tenha tido tortura, talvez de fato a gente tinha ali uma revolta grandiosa preparada por comunistas e que nós teríamos um golpe muito claro no nosso país. Então, esses boatos, né, acabam gerando aí, são frutos dessa falta de clareza institucional do governo, falta de clareza quanto processos de documentação que a gente consegue trazer isso à tona, e até mesmo aquele alerta, né, aos professores, aqueles que estão se formando professores, né, quando a gente vai trabalhar isso no ensino fundamental, no ensino médio, né, quais de fato são as reflexões pertinentes para a gente trazer dentro, né, desses pensares aqui, né, que a professora traz, para se pensar a ditadura na atualidade, que a gente coloca junto ao estudante lá no fundamental, lá no médio, para que ele perceba nos problemas políticos atuais, econômicos, sociais, como que esse processo, de alguma maneira, ainda tem que ser discutido. Então, a gente não vai lá participar de uma aula sobre ditadura militar que a gente escuta uma música do Geraldo Vandré, e aí, de repente, a gente fala assim, olha, passou, teve as diretas e está tudo certo, né? Mas que traga, de fato, ao estudante essa reflexão. Então, parabéns, professora, por ter ministrado essa excelente palestra, assim, foi muito bacana. Acho que as reflexões, os questionamentos, muito propositivos, de fato, aí, né, para que o pessoal, inclusive, vá pesquisar, né? Olha, não lembro disso que aconteceu na Comissão da Verdade. Poxa, é uma oportunidade de a gente ir lá anotar e ir atrás disso. Acho que esse movimento, sem dúvida, é muito importante aí para se pensar. Parabéns, professora. Obrigado e fiquem à vontade aos demais que quiserem a palavra, fazerem perguntas para a professora. Muito bem. Eu reforço, podem fazer o questionamento. Né? Tem uma pergunta, professora, que o Emiliano tinha colocado no decorrer de sua fala. Daí eu vou fazer a leitura aqui, aí depois a gente abre espaço para quem também desejar estar participando. Pode falar, ou se quiser escrever, eu compartilho aqui. Então, o Emiliano pergunta: como estabelecer um debate sadio no momento histórico em que todo estudo, toda pesquisa e documentos comprobatórios do golpe de 64, da ditadura e dos casos de tortura são tratados apenas como uma opinião? Eu já posso responder? Fica à vontade. Eu acho que não, assim, eu vou responder essa pergunta mais, assim, pensando mais na minha trajetória como professora, como pesquisadora, que assistiu, assim, muito proximamente a ascensão, né, desse processo de capitalização do passado pelas forças conservadoras brasileiras, que foi usando a história a seu favor, foi descaracterizando a história
do seu caráter de ciência, né, e foi fazendo da história um instrumento de retórica política, porque eu acho que essa é a grande questão que a gente tem vivido nos tempos atuais, né? Eu acho que não existe muita receita para a gente debater com essas pessoas quando a cognição delas é bastante limitada com relação àquilo que elas estão dispostas a receberem, né? Existem determinados setores, determinadas pessoas que, mesmo sendo mais conservadoras ou desconfiadas em relação a essas questões, elas estão sempre muito disponíveis a receberem, enfim, a comentarem informações e dados sobre esse passado. Existem determinados setores que são extremamente sectários e que vão dizer, olha, o que você está dizendo é mentira, você está omitindo informações, não importa se você entregue para essa pessoa dados, documentos, enfim. Eu gosto sempre de usar o que a própria ditadura, nesse caso específico, produziu contra ela mesma. Né? Então, eu gosto sempre de dizer que os documentos que são analisados para investigar, por exemplo, as torturas, os processos de perseguição, o fechamento do regime, o estado de exceção, são documentos produzidos pela própria ditadura militar, pelo próprio regime militar, pelos diferentes governos que foram, né, que existiram durante esse período, pelos órgãos que atuaram nesse período. Né? Então, o trabalho do historiador é olhar para essa documentação, né, e analisar essa documentação. Então, eu gosto sempre, por exemplo, de trazer para essas pessoas o seguinte: olha, quando você pega um relatório da Comissão Nacional da Verdade, esse relatório ele faz uso dos depoimentos das vítimas, dos perseguidos e etc., mas ele também se apoia numa documentação que foi produzida não só durante o período da ditadura militar, mas pelos órgãos da ditadura militar, né? Então, pelos departamentos, pelo SNI, o próprio trabalho do Dreyfus, né? A Conquista do Estado, que vai falar da documentação que foi produzida pelo IPES, né? Então, assim, existe uma série de argumentos que você pode usar para que essas pessoas entendam o seguinte: a gente está fazendo uma pesquisa e analisando um passado com base na construção, com base em documentos e informações que foram produzidos por esse próprio regime, né? Então, eu gosto sempre, por exemplo, de falar para essas pessoas do caso do Paulo Malhães, que foi reconhecer diante da Comissão Nacional da Verdade que ele torturou as pessoas na Casa da Morte de Petrópolis. Porque são coisas que não foram amplamente tratadas pelos órgãos de imprensa, né? Infelizmente, a gente não teve uma repercussão como deveria da Comissão Nacional da Verdade nos livros didáticos, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer... tá, então você não quer escutar os testemunhos dos presos, desaparecidos, perseguidos políticos? Então veja o que diz a documentação que foi produzida pelos órgãos repressivos. Veja o que diz o ato institucional número 5. Né? Veja como a ditadura ela constrói narrativas, manipulando a imprensa, manipulando os canais de comunicação, para promover uma série de atentados contra determinados grupos específicos. Né? O caso da família Telles, e aí já trabalhando desde a perspectiva das vítimas, é um caso muito emblemático. A família Telles foi torturada diante dos filhos. Né? Eu não sei se vocês conhecem essa família, né? Mas o Edson Telles e a Janaína são professores da USP. O Edson Telles, ele é um filósofo que tem um livro, eu tenho até aqui o livro dele, junto com o Vladimir Safatli, que é esse livro aqui, O que Resta da Ditadura. Né? Ele é dessa família que foi torturada, né? Os seus pais e a sua tia, que é a Melinha, que é uma grande articuladora do processo de transição, em nome dos familiares e mortos desaparecidos. Não só a mãe e o pai do Edson e da Janaína, mas também a Amelinha, eles foram apresentados, torturados diante do Edson e da Janaína. E tem os depoimentos dos filhos, né? Então, assim, existe uma série de questões que vocês podem abordar diante dessas pessoas, que não só sensibiliza
né, a interpretação sobre esse passado, mas também que desconstrói um pouco essa ideia de que a história sobre a ditadura ela foi feita ou construída com base apenas nas narrativas e testemunhos de vítimas e perseguidos políticos. Existe uma ampla documentação que fala a respeito, né, de como operaram esses órgãos repressivos, né, de como esses processos foram encaminhados, de como as confissões foram obtidas através de tortura. E vira e mexe, essa documentação aparece, né, como agora, recentemente, apareceu um novo pedaço de uma documentação, enfim, trazendo à tona uma série de questões, não só sobre a participação dos militares, mas de empresários, de estrangeiros e etc., no golpe, na ditadura militar. Tem um documentário que eu gosto muito, que é um documentário chamado Cidadão Boysen, né, que é um documentário que fala como, e aí ele pega esse personagem específico de um grande empresário estrangeiro, financiava sessões de tortura feitas no âmbito da Operação Bandeirantes, da OBAN. Né? Então, há uma série de questões que são possíveis serem tratadas com essas pessoas, a fim de você dialogar e desconstruir a ideia de que a história da ditadura está sendo construída pura e simplesmente com base nas narrativas de pessoas que foram perseguidas, o que é de suma importância, né, para você não apagar essas memórias, para você revelar a verdade e disputar uma série de narrativas no momento em que não tinham sido abertos os arquivos, em que havia muito silêncio e consentimento em relação à ditadura. Né? Então, eu gosto sempre de usar isso como um subsídio. Eu sempre uso o que a ditadura produziu contra ela mesma. Existem algumas obras que eu acho que são fundamentais para a gente, né? Não só como pesquisadores e professores, historiadores de maneira geral, mas como cidadãos, né? Que vão ser interpelados com esses desafios em algum momento da vida. E eu gosto sempre muito de falar sobre isso. Tem o livro do Diego Kinack, que é um livro que fala sobre... Cadê esse livro? Sobre corrupção na ditadura militar. Ditadura e corrupção. O Diego é um colega, né? Enfim, da época da UFRJ, foi orientado pelo Carlos Fico, agora está aqui no Rio Grande do Norte, estava fazendo pós-doutorado aqui na UFRN, e esse livro dele ganha o prêmio de pesquisa do Memórias Reveladas em 2014, e ele vira um livro. Né? É uma grande pesquisa e é um livro super gostoso de ler, porque ele não é um livro muito grande, o Diego escreve super bem, tem uma linguagem super acessível. É um livro que fala das práticas de corrupção da ditadura militar. Né? Então, desconstrói esse mito de que os militares eram, do ponto de vista institucional, político, uma categoria ilibada, né? Que agia com o apreço à pátria, com a ideia de que eles não eram corruptíveis, né, ou corrompíveis como os presidentes civis, enfim, né, e desconstrói uma série de coisas sobre eles. E o outro livro que eu gosto muito, mas aí não está aqui, é do Pedro Campos, sobre ditadura e empresariado. Né, é um grupo, eles têm um livro, que é uma coletânea, e tem o livro do Pedro Campos, que ele vai trabalhar a questão das empreiteiras da época da ditadura militar. Esses livros trazem para a gente uma série de informações de como os grupos empresariais eles foram se alicerçando, eles foram se aliançando com os militares durante esse período, né, e eles foram peças fundamentais na manutenção e na construção do regime militar. Né? Então, são aspectos muito significativos, né, que dão subsídios, são pesquisas extremamente importantes que dão subsídios para além da ideia das vítimas, dos perseguidos políticos, das violações aos direitos humanos, de como a ditadura se construiu e se consolidou enquanto sistema. Né? Então, que operou com uma série de órgãos, com uma série de setores da sociedade, né, a partir de uma série de subsídios financeiros e com uma série de práticas que precisam ser revistas e denunciadas, evidentemente. Então, eu gosto muito de tocar nesses temas, o tema da corrupção, o tema da crise econômica que veio após o fim da ditadura militar, o tema de que a ditadura cooptou e fez uso do judiciário em prol das suas ações ilegais, arbitrárias e persecutórias. Eu gosto de usar a documentação que foi produzida
nos aparatos repressivos contra a ditadura, né, para falar da ditadura, olha, foi registrado. Eu gosto de usar o caso do Paulo Malhães na CNV, para dizer, ele reconheceu o que foi feito, né? Então, eu acho que há uma série de caminhos para a gente combater esse tipo de visão e ir sensibilizando essas pessoas a entender a ditadura militar na sua complexidade. Muito bem, perfeito, professora. Tem aqui muitos elogios, colocando Obrigada. Parabéns, né? Colocando realmente é muito importante a reflexão, a Elizabeth. Tem um aqui que falou assim, deixa eu subir aqui. Eu perdi aqui a pergunta, parabéns, mas falar assim, é muito importante essa reflexão, né? Em tempos tão assim exaltados, achei aqui da Claudete. Muito importante discutirmos isso em tempos onde os ânimos continuam exaltados. A Amanda também, né, coloca, é triste debater esse assunto com pessoas que não têm noção e que dizem que as informações sobre esse período são propagandas errôneas, né? Por isso que a professora colocou. Nós compartilhamos aqui, professora, durante a sua fala, os vídeos e algumas entrevistas dos personagens que a senhora foi citando, do Paulo, da família Teles, do Diego Guinac, para poder estar, o pessoal também solicitando aqui. O Tiago Costa tem uma questão, né? Qual a sua avaliação sobre a obra de Hélio Gaspari sobre a ditadura? Então, a obra do Hélio Gaspari é talvez uma das mais, enfim, polêmicas a respeito da ditadura, porque é uma grande coleção, foi uma das primeiras grandes coleções a respeito da ditadura, né? Que, inclusive, acho que, de certa forma, amplificou um recorte sobre a ditadura que ainda é bastante tradicional quando a gente analisa, né, o processo histórico que foi a ditadura militar. Então, essa ideia, por exemplo, de que o golpe de 64 é um golpe que acontece no momento de instabilidade política, mas que não há um grande consenso dentro das Forças Armadas sobre a institucionalização de um regime militar, e que a repressão política é algo, de certa forma, inaugurado com o AI-5, ou que se aprofunda a partir da segunda metade da década de 60, que há uma grande mobilização social em meados da década de 70 contra essa perseguição. Então, eu acho que o Hélio ele consegue criar uma narrativa que, de certa forma, ela vira uma base para se pensar a ditadura, e que é, de certa forma, um pouco errônea, né? Se você pega, por exemplo, as perseguições que são feitas durante a ditadura militar, no golpe de 64, as ligas camponesas, que são a principal organização de luta pela terra e pela reforma agrária no Nordeste e no Brasil todo durante os anos 60, ela já está quase completamente desarticulada por conta da repressão que ela vem sofrendo, inclusive antes do golpe de 64, e que se aprofunda a partir de 64, né? O Paulo Freire vai ser perseguido logo depois do golpe, enfim. Então, há uma série de questões, eu acho que um debate historiográfico que já desmontou muitas das teses que o Hélio Gaspari criou com a coleção dos livros dele, assim. Inclusive, eu lembro que quando a gente, enfim, trabalhava com essas questões na época do mestrado e do doutorado, inclusive muitos orientadores diziam, olha, esse é um livro que é um livro clássico, mas que já está superado em grande medida, porque o Hélio ele é muito criticado por ter segurado a documentação a respeito do livro até os dias atuais, né? Então ele faz uso de uma documentação de relações exteriores e etc., que ele não abriu completamente. Agora, recentemente, ele vem abrindo aí, essa documentação vem se publicizando aos poucos, né? Mas durante todo esse tempo, desde que ele solta essa coleção toda, essa não é uma documentação que pode ser cotejada por outros historiadores para dizer, olha, esse argumento do Hélio é, de certa forma, válido e esse argumento não é válido, né? Então, é uma obra que tem o seu valor, eu acho que tem a sua pretensão de analisar o período da ditadura militar,
mas dentro do debate historiográfico, muitas das questões que o Hélio Gaspari constrói já foram superadas por conta de pesquisas que têm um pouco mais de apreço ao debate historiográfico, né? Como, por exemplo, o fato de que você consegue analisar criticamente muitas pesquisas que foram feitas ao longo desse processo, porque há uma documentação que está sendo analisada de maneira coletiva e não só por um pesquisador ou um historiador. Pois não, alguém levantou a mão. Marcos, tem a palavra, à vontade. O seu som está desligado, Marcos. Tem que acessar. Eu vou parar a minha apresentação aqui, posso? Pode sim, Pro. Acho que o Marcos foi ver lá o que ele pode estar fazendo para acessar o som dele. Se mais alguém quiser fazer algum questionamento, também fiquem à vontade, só acessar a mãozinha aí que a gente vai passando a palavra. Marcos, quer tentar agora? Não, continua sem áudio ainda. Se você quiser, Marcos, pode escrever no chat, daí a gente compartilha aqui. Fique à vontade. Programa ao vivo tem dessas coisas, né? Já diria o Fausto, né? Acho que ele está digitando lá. Professora, enquanto ele está digitando, né, só um comentário. A Pro falou da questão dos militares, né? Na minha cidade, que é aqui próxima de Bragança, que é Piracaia, nós temos uma figura que é bastante desconhecida, mas é emblemática dentro desse processo, que é o Tenente Almeida, da Polícia Militar. Ele foi um dos articuladores do movimento de resistência dentro da Polícia Militar, e acabou sendo posteriormente expulso, torturado. E é engraçado que ele tem toda uma narrativa dentro da Comissão de Verdade, mas a história dele em si agora que está sendo trazida à tona, né? Ele tem, acho que uma rua em homenagem a ele em São Paulo, e alguns lugares que estão trazendo a memória dele. E é muito interessante, porque a gente vê, né, nessa situação hoje, dessa militarização, desse processo cada vez mais de trazer de volta essa perspectiva de anos de chumbo, né, essas situações que surgem de personagens que são justamente mostrando lá de dentro, né, o oposto disso. Então, eu acho, fiquei muito essa pontuação é muito interessante também. O Marcos colocou aqui pro... Eu tô vendo se eu acho aqui desculpa, o documentário. Aqui, achei, ó. Não sei se alguém já colocou aqui no chat, mas como eu vi que vocês estavam colocando, aqui, ó, é esse link. É o... Ai, meu Deus, não. Ah, eu coloquei um vídeo lá em cima, quando você estava falando. Deixa eu ver aqui. Ai, é porque foi o link da pesquisa. É esse aqui, ó. É do YouTube, é esse último link aqui. É o dos militares que resistiram à ditadura, né? Sim, isso. Ah, tá, documentário citado, eu vi aqui. Tá, desculpa. Não, é enriquecedor. O Marcos colocou a questão dele aqui, né? Se o golpe não tivesse acontecido, será que a reforma agrária poderia ter sido avançada pela ideia do João Goulart? Olha, essas perguntas, elas são sempre uma casquinha de banana para historiador, né? Porque, assim, a gente não consegue lidar com subsídios que não existem, do ponto de vista
dos fatos históricos, né? Eu consigo olhar para o passado, né? Mas conjecturar dessa forma, eu não consigo. Agora, sim, o que eu consigo dizer a respeito das reformas de base, e especificamente sobre a reforma agrária, durante o período do João Goulart, é que a reforma agrária, ela foi e ela ainda é um dos pontos mais sensíveis para o Brasil. Sobretudo por conta da nossa Constituição histórica e da forma como setores agrários, né, sobretudo o empresariado, né, agrário e etc., ele se consolida com as forças políticas, e muitas vezes enquanto força política, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma bancada que representa, né, os interesses do agronegócio no Brasil, que é o que a gente chama de a bancada do boi, né, que está, evidentemente, bastante vinculada à bancada da bala, que estava bastante vinculada à bancada da Bíblia, né? É claro que, atualmente, eu acho que isso tem se complexificado mais. Não são todos os setores religiosos, por exemplo, que são conservadores, né? Não são todos os representantes ou políticos que vêm de setores religiosos que são conservadores, que são a favor de um agronegócio exploratório, enfim. Então, eu acho que a questão tem se complexificado mais, mas eu acho que, e aí eu vou dar um chute, eu acho que a reforma agrária ela nunca foi possível no Brasil de maneira real, né? Ela foi usada como um argumento para justificar o golpe de 64, assim como o resto das reformas de base, né? Numa ideia de, o governo do João Goulart está se aproximando, né, de governos de esquerda numa conjuntura de Guerra Fria. Então, estamos em um governo que é totalmente simpático à causa do socialismo, mas mesmo nos países em que houve uma experiência socialista ou comunista de fato, como foi o caso da União Soviética e mesmo o caso da própria China, não há uma reforma agrária nos termos em que estavam sendo colocados pelo João Goulart ali na década de 60. Né? Há um processo de redistribuição de terra, de nacionalização de muitas das terras, mas em esquemas de reforma agrária que são completamente diferentes do que o Brasil necessita, considerando que o Brasil, por exemplo, é um país em que a questão agrária está muito vinculada à questão indígena, por exemplo. Né? Então, eu acho que pensar reforma agrária no Brasil requer a gente pensar num modelo de redistribuição de terra que possa promover não só um modelo de produção agrária que seja sustentável e que seja, obviamente, lucrativo para essas famílias, mas requer pensar um histórico de exploração da terra por parte de segmentos da elite e mesmo da classe média que são muito conservadores. Então, eu acho que do ponto de vista social, a gente nunca teve, nas nossas experiências históricas, um consenso ou uma base, uma massa que pudesse pedir pela reforma agrária de uma forma, assim, acho que tão contundente a ponto de proteger o governo que quisesse propô-la ou executá-la. Né? Eu acho que a gente tem determinados segmentos sociais que são muito favoráveis a uma reforma agrária, mas eu não vejo a reforma agrária no Brasil partindo de uma ação que venha de baixo para cima. Eu vejo a reforma agrária no Brasil, se ela acontecer, numa ação de cima para baixo. Numa ação que chegue de um determinado governo, que obviamente esteja disposto a perder todo o seu apoio político, né, dentro de uma conjuntura como a gente está vivendo agora, e dentro de uma democracia que é liberal, como a nossa, e que peite essa questão e diga, não, nós vamos fazer a reforma agrária. Né? Então, eu não vejo no Brasil segmentos sociais, nem hoje, nem na década de 60, cuja a reivindicação contemplasse dessa forma a reforma agrária a ponto de subsidiar ou de proteger o governo que a propusesse, sabe? Então, eu acho que esse é o subsídio histórico que talvez eu pudesse entregar para vocês para falar sobre essa questão. Eu acho que a reforma agrária, como eu já disse, assim como as outras reformas propostas pelo governo João Goulart, elas foram muito exploradas pelos segmentos conservadores, pelos segmentos militares, junto a uma imprensa extremamente conservadora, para, numa conjuntura de Guerra Fria, de polarização do mundo e das forças ali, você dizer, olha, o Brasil está caminhando para um governo comunista, por causa da reforma agrária. Né? Então, assim, é um completo desconhecimento do que é o comunismo, do que é a reforma agrária, né? Você fazer uma redistribuição de terra não garante que seu governo seja comunista.
né? Isso, inclusive, não tem nada a ver. Países liberais da Europa fizeram reformas agrárias, né? E nem por isso deixaram de ser liberais. Então, eu acho que o grande problema da gente pensar, inclusive a nossa transição no Brasil, é que a gente acabou isolando determinadas pautas que são fundamentais para a democracia. Então, quem defende a reforma agrária, já que você levantou esse ponto hoje, no Brasil? São setores vinculados ao trabalho no campo. O MST, o MPA, né? As frentes de luta, camponesa, alguns segmentos estudantis que recuperam essas bandeiras, poucos partidos políticos. Então, está tudo muito desagregado, né? Quem defende, por exemplo, o aprofundamento das ações institucionais e de Estado para que sejam responsabilizados os crimes da ditadura militar? Hoje, no Brasil, quem defende isso? Apenas os segmentos que estão vinculados aos familiares e perseguidos do período da ditadura. Você não vê o movimento feminista levantando essa bandeira, os movimentos feministas. Eu sou feminista, sou parte do movimento. Não há. Você não vê os movimentos negros falando disso. A bandeira que o movimento negro levanta, e obviamente uma bandeira com muita justiça, na periferia a ditadura nunca acabou. Mas cadê a amplificação, né, desse tema nos vários movimentos sociais, no movimento estudantil, né, no movimento sindical? Então, eu acho que o que a gente vive no Brasil hoje, de certa forma, é uma polarização desses interesses, uma segmentação dessas bandeiras, que são fundamentais para a gente pensar a democracia. A gente nunca vai ter um Estado democrático de direito se a gente continuar com a concentração fundiária como a gente tem no Brasil. Mas, atendo à questão que foi colocada pelo Marcos, eu não acho que na década de 60 você tinha um consenso social suficiente para sustentar um governo que propusesse uma reforma agrária. Só em via de complementação, compartilhei um link aí com vocês, que é uma reportagem sobre o lançamento de uma obra do professor Luiz. Ele já, inclusive, esteve com a gente aqui numa semana de história. Ele foi orientador do professor Márcio, que é orientador aqui, professor do nosso curso também, em que ele trabalha exatamente essa questão que a professora Larissa abordou agora, que é trabalhar como que a imprensa trabalhava, por exemplo, as questões de reforma agrária, né? Então, ele traz recortes ali dos jornais de como que eram as pesquisas trabalhadas na época sobre reforma agrária. Então, por exemplo, ele traz, eu me recordando agora aqui de cabeça, ele traz, por exemplo, que grande parte da população em São Paulo era a favor da reforma agrária, mas a mesma parcela de população que era a favor não entendia, declarava que eles não sabiam ao certo o que era a reforma agrária. Então, são pontos de pesquisa interessantes que mostram justamente essa divisão, assim, olha, não, houve o golpe porque o Brasil era contra a reforma agrária, ou não teria havido golpe se o Brasil tivesse apoiado a reforma agrária. Acaba sendo uma relação muito subjetiva quando a gente acaba vendo mesmo os documentos, né? Essa falta de clareza dentro desse processo, esse medo midiático que crescia durante o período, né? Às vezes, mesmo no interior, né? O Sandro mencionava ali sobre Piracaia, Bragança. Quando você vai trabalhar os aspectos de ditadura militar no interior, normalmente você está entrando numa névoa, né? Porque nunca ficou claro para o interior, por exemplo, do estado de São Paulo, de Minas, do nosso país, que era a ditadura militar. Né? Assim, a minha mãe, conta agora de contos, né? Ela conta quando era criança, estava iniciando-se o golpe, começaram a ver uma movimentação, eles achavam que o Brasil estava entrando em guerra. Então, como estava entrando em guerra, quem que estava salvando o Brasil? Esses militares estavam andando para cima e para baixo agora, ou seja, essa falta de compreensão. Então, imagina se uma discussão, né, de fato, de reforma agrária, de revolução social, de se tornar um país comunista ou não, o quanto isso estava distante ou deslocado de fato da realidade. Enquanto isso é apenas mais uma argumentação que vai se construindo e a gente vai trabalhando, como a professora bem disse, com os documentos da Comissão Nacional da Verdade, e a gente vê que
nas próprias documentações existe, dentro dos próprios testemunhos e nos documentos, essa afirmação, muitas vezes de maneira muito clara, né? Enquanto retirar mais a incerteza se tinha grupos armados ou não, né? Mas uma ação específica movimentada por ordem, né? Então, é bem interessante a gente analisar esses documentos para a gente perceber, como agora, recentemente, no Brasil, né? Se é um risco iminente do Brasil se tornar um país comunista ou uma Venezuela. Aí, se a gente for fazer uma análise e ir atrás, para que as pessoas entendam o que é comunismo, o que gerou a crise de fato na Venezuela, dentro do seu sistema político e econômico, o que gera a crise dentro de Cuba ou não, a gente vai ter informações muito escassas, né? Ou seja, muito mais informações que são slogans, né, que são repetidos a todo instante, propagandas de jornal, campanhas políticas, mas que não vai a fundo, de fato, para tentar desvelar e entender a causa desses problemas. Então, é muito importante. Eu sempre brinco e falo, às vezes com o pessoal, que a gente tem que o historiador tem que tomar cuidado com respostas fáceis. Se veio uma resposta muito fácil, tá muito simples, desconfia, né? Se colocou, colocou na mesa do almoço do domingo, ninguém discutiu, alguma coisa está errada. Eu acho que tem uma questão muito fundamental quando a gente vai trabalhar com a imprensa de maneira geral no Brasil, que é a própria constituição da imprensa enquanto um mecanismo que vai favorecer determinados interesses em detrimento dos outros, né? Então, a maneira como ela foi se constituindo nos seus vários órgãos e meios de comunicação, seja de rádio, de jornal, de televisão e etc., a imprensa, de maneira geral no Brasil, quando ela não é muito conservadora, ela é liberal, né? Então, ela nunca vai ter... Hoje eu li um texto na Agência Brasil, eu falei, nossa senhora, a Agência Brasil voltou à vida, né? Um texto bastante interessante sobre a situação do Equador, né? Desde que eles estão passando por toda essa crise, a questão das intenções de militarização do Equador, a lá Bukele, né? Que é o que tá acontecendo em El Salvador, enfim, na Nicarágua, né? Então, assim, eu acho que... Aí eu falei, nossa, parece que a Agência Brasil voltou a ser um instrumento de análise crítica da realidade, assim, porque durante muito tempo a TV Brasil, né, antes do governo passado, ela foi um grande órgão de imprensa que permitiu você analisar a realidade a partir de uma perspectiva mais crítica, né, com um olhar mais soberano, mais latino-americano e etc. Mas a imprensa, de maneira geral, no Brasil, ela sempre foi, historicamente, mobilizada em prol de segmentos elitistas, conservadores, e na ditadura não foi diferente, né? Para além dessa indicação que o professor Lucas deu, né, tem os livros, tem as obras do Rodrigo Pato Samota, que trabalha muito com imprensa no Brasil, né, a Beatriz Kushner, a Sônia Menezes, da Regional do Cariri, que trabalha com a Folha de São Paulo. Então, assim, esses temas, vira e mexe, eles são muito explorados pela imprensa brasileira. Então, se na década de 60 e 70, no contexto da Guerra Fria, o grande risco era a cubanização do Brasil, mais recentemente, a venezuelização da América Latina foi uma narrativa muito explorada nos países latino-americanos e na imprensa do Ocidente, porque essas narrativas elas não se criam sozinhas. Há um grande interesse de países como os Estados Unidos ou da Europa Ocidental em criar esse pânico nos segmentos mais conservadores da sociedade, como se, de fato, a gente corresse um risco, né, de se tornar uma Venezuela ou de estatizar. Porque o que a Venezuela faz que incomoda tanto o Ocidente? Aí eu não estou entrando no mérito, né, do governo do Hugo Chávez, do Nicolás Maduro, enfim, porque eu acho que aí entra uma discussão de uma ordem um pouco mais grave, né, que é uma autocracia que vem se perpetuando e que vem, enfim, infringindo uma série de direitos políticos que são fundamentais. Mas e não é isso que incomoda os governos ocidentais, porque eles estão um pouco se lixando se as pessoas estão podendo votar ou não. Né? Não é com a democracia que essas grandes potências do Ocidente, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, está preocupada.
A Europa Ocidental e os Estados Unidos estão preocupados se a Venezuela mantém uma política de nacionalização de seus setores estratégicos. É isso que incomoda essa galera. Né? Se o venezuelano está podendo votar ou não, eles estão um pouco se lixando. Né? Porque democracia, defesa da democracia nunca foi o forte dessa galera. Né? Então, assim, o que incomoda é que a Venezuela, bem ou mal, mantém uma nacionalização dos seus setores estratégicos, é o 6º maior produtor de petróleo do mundo, né? Não permite que grandes multinacionais toquem nessa questão, porque isso tem a ver com soberania nacional. Né? Então, a despeito de vários países na América Latina que barganharam isso, como é o caso do México, né? O México não tem mais uma grande estatal do petróleo. O Pemex foi totalmente privatizado. Eu sei disso porque eu estudo o México, eu morei no México. Né? No caso do Brasil, a gente vem numa crescente privatização e numa venda dos ativos da Petrobras, que tem a ver com o projeto do pré-sal, que tem a ver com a atuação da Petrobras, não só em áreas diretamente voltadas para o petróleo, a exploração, a produção do petróleo, mas também que tem relação com a indústria química, por exemplo, né? E que agora parece ter sido um processo interrompido, mas que deixou muitas marcas no Brasil, né? Além de a queda no índice de emprego das pessoas que dependiam dessas subsidiárias, como, obviamente, a capacidade que o próprio Estado tem de atuar e preservar as suas próprias reservas. Né? Então, eu acho que o grande problema da Venezuela em relação ao Ocidente, de maneira geral, é que ela não permite que essa questão seja barganhada. Claro, o governo do Nicolás Maduro tem uma série de arbitrariedades, contradições, enfim, isso tem que ser depurado. Mas o que incomoda o Ocidente não é isso, sabe? O Ocidente não está preocupado se as pessoas da Venezuela estão saindo da Venezuela porque não têm acesso a emprego. Eles estão preocupados com a produção do petróleo, com a desnacionalização desse setor estratégico e energético. Eu acho que nesse ponto a gente não pode ser ingênuo. Né? Os historiadores e as historiadoras têm que ser muito maliciosos nesse sentido. Assim, porque quando a gente pega a trajetória histórica dessas grandes potências em relação ao resto da América Latina, a gente se dá conta de que esses assuntos são intensamente explorados por uma imprensa que está muito interessada em defender esses grandes interesses. Então, se na década de 60 o grande problema era a cubanização dos países latino-americanos, recentemente foi a venezuelização. Né? Então, e isso obviamente pega com esses setores que não são só mais conservadores, mas são extremamente ignorantes. Né? Porque eu gosto muito dessa ideia do Darcy Ribeiro, né? O desmonte da educação no Brasil, ela não é um acidente, ela é um projeto. Existe um projeto para deixar as pessoas ignorantes, né? O governador Tarcísio de Freitas está querendo substituir os professores por inteligência artificial. Né? A nossa área é alvo de uma série de reformas, de uma série de debates, de uma série de ataques, né? Que é como se o nosso papel como professor, principalmente dessas áreas de humanas, que são extremamente destratadas no Brasil, fosse completamente descartável. Então, há um nível de desinformação muito profundo no Brasil. Isso não é atual, mas isso foi prejudicado e amplificado com esse uso desregulado das redes sociais, com a prática das fake news, né, com a falta de regulação do que circula nos grupos das nossas tias no WhatsApp. É por isso que há um nível de desinformação tão profundo, né? É como se você não conseguisse fazer nenhum debate com um mínimo de honestidade, sabe? Um mínimo de apego à realidade, às informações que de fato existem ou não, sem nenhum filtro crítico. É um nível de insanidade bastante preocupante e é óbvio, muito desafiador, porque nós temos a função, e aí, obviamente, é ética, inclusive, de olhar para esse passado e dizer, olha, isso é fato, isso não é. Né? Então, há uma reciclagem, né, desses discursos da Guerra Fria nos dias atuais, quando você trata dessas questões mais sensíveis. Mas, ao fim e ao cabo, eu acho que cabe a nós, assim, sermos bem pouco ingênuos nesse sentido de dizer, olha, existe um interesse estratégico aqui, existe um interesse geopolítico aqui, né? Existe o interesse de um imperialismo que se recicla ao longo dos anos. Né? Então, no caso da Venezuela, os Estados Unidos não está preocupado com a população venezuelana, está preocupado com o petróleo, enfim. Assim como a França não veio visitar a Amazônia porque gosta do Lula. Né?
veio visitar a Amazônia porque está interessado em outras coisas. Então, eu sou muito radical nesse sentido, sabe? Porque acho que a minha formação como pesquisadora da América Latina, sobretudo com essa proximidade tão grande que eu tenho com relação ao México, um país tão maltratado pelas suas relações com os Estados Unidos, assim, me deixou muito descrente de qualquer boa intenção nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente precisa se forjar enquanto Estado, enquanto democracia, que se distancie ao máximo desses interesses e ao máximo desses padrões que o Ocidente hegemônico, enfim, coloca para a gente, né? Mas aí essa é uma discussão de outra ordem, né? Talvez não tenha muito a ver com o nosso tema aqui hoje. Muito bem, excelente, professora. Nosso muito obrigado e nosso agradecimento, né, por essa brilhante aula e até nessa perspectiva de um outro tema já levantando para discussão aí. Eu acho que foi muito enriquecedor mesmo, né? Nossa gratidão. Em nome da universidade. Eu que agradeço, gente. A gente agradece. Passo Lucas, professor. Somente novamente agradecer a presença da professora Larissa, a presença de todas e todos que estiveram aqui conosco, nos acompanharam aí durante a noite. A gente foi se alongando, normalmente a gente faz 1 horinha ali de encontro, mas a gente foi avançando, a conversa foi boa, as perguntas também foram boas, então a gente agradece muito, professora, a sua disponibilidade, a sua gentileza mesmo de vir aqui partilhar de maneira tão rica, né, a palestra conosco, todos os presentes, professor Sandra pela mediação e organização do evento, ao Next aí, que dá o suporte para a gente nos eventos da universidade também, para a reitoria do professor Dionei, todos que apoiam a pesquisa dentro da universidade. Então, muito obrigado. Informo novamente que dentro de alguns dias a palestra vai estar disponível no YouTube, então para aqueles que quiserem estar vendo, compartilhando também com os colegas, com os amigos, fiquem à vontade. A certificação pós aí em torno de 30 dias, já fica disponível para vocês acessarem pelo link que vocês recebem no e-mail, né, de confirmação. A professora Larissa também vai receber o certificado aí de participação com a gente, o professor Sandro vai estar encaminhando. Então, gente, quero desejar uma boa noite, aí, muito obrigado pela participação, pela presença de todos e um bom final de mês aí. Vamos aí, resistir sempre e sempre ter esperança, que a gente vai conseguir. Obrigada, gente. Reitero aqui meus agradecimentos. Obrigada pela participação de todas e todos, pela iniciativa e especialmente ao professor Sandro e também ao professor Lucas pelo convite. Obrigada, gente. Boa noite. Sempre que precisarem, pode contar comigo. Obrigado, professora. Seja sempre bem-vinda. Venha conhecer a universidade aqui um dia, aqui em Bragança, ou em Campinas. Vou sim. Aqui em Bragança a gente tem o Centro de Documentação, História da Educação, fantástico aqui também. Eu sou de Itapira, eu não sou de muito longe de vocês. Ah, então, ó, pertinho, venha. Já está convidado, mais que convidado. Já é da casa. Valeu, obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal.